Olá a todos e a todas, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Seminário Alagoano de Educação de Surdos, Reflexões e Diálogos, que traz para esse diálogo professores, intérpretes e também alunos surdos. A princípio, eu gostaria de pedir perdão a todos pelo atraso, nós tivemos alguns problemas técnicos e isso nos levou a atrasar alguns minutos. Mas, de fato, agora daremos início ao nosso seminário. Quero aproveitar a oportunidade para repassar alguns avisos a todos que nos assistem, que aqueles que que fizeram sua inscrição no período estabelecido receberão um certificado e, no entanto, é necessário que vocês assinem a lista de frequência, que estará disponível um link com o formulário, que será disponibilizado no chat aqui da própria live no YouTube, e vocês insiram os nomes de vocês para que o certificado ele seja emitido. Esse evento está sendo promovido numa parceria entre as instituições CAIS e Letras Libras UFAL. Gostaria de aproveitar também a oportunidade para agradecer aos intérpretes que estão trabalhando neste evento, deixo aqui minha gratidão. E vamos, de fato, iniciar a nossa mesa de hoje. Essa mesa ela traz como temática a aquisição de linguagem por crianças surdas. E nós teremos dois palestrantes muito especiais que estarão conversando um pouco conosco acerca dessas questões. A princípio, nós teremos o professor Dr. Jair Barbosa, este é o sinal, e logo após estará conosco também o professor Marcos Moraes, que tem este sinal aqui. Então, para darmos início à nossa mesa, gostaria de convidar em tela o professor Jair Barbosa. O professor Jair Barbosa, ele tem mestrado e doutorado na área de linguística pela Universidade Federal de Alagoas. Além disso, o professor, ele atua no curso Letras Libras e tem desenvolvido pesquisas na área de língua de sinais, sobretudo em questões relacionadas aos aspectos linguísticos. Seja bem-vindo, professor Jair, agradecemos o convite e participar deste importante evento. Cada palestrante terá um tempo máximo de 20 minutos. Professor Jair, você tem nossa atenção. Gostaria, a princípio, de agradecer o convite que me foi feito em participar deste momento. Esse é um momento muito importante, né? Participar desse evento. Nós sabemos que esse período de pandemia, o que nos ajudou, né, colaborou com a mudança de estratégia, né, para compartilhar conhecimentos. Nós temos utilizado webcams, feito lives, e digamos que se há algum ponto positivo, né, no que estamos passando, são essas mudanças, né, na forma de compartilhar informações também. Digamos que anteriormente, né, todos estávamos no trabalho presencial e em alguns momentos se tornava difícil, né, realmente conseguir reunir todas essas pessoas presencialmente para compartilhar informações em eventos, compartilhar conhecimentos, e hoje a gente tem conseguido reunir mais pessoas, né, para compartilhar. Então, gostaria de agradecer a organização do evento, desse seminário, pelo convite para estar aqui presente hoje. Também gostaria de agradecer à equipe de intérpretes que tem trabalhado com tradução e interpretação do evento. E principalmente gostaria de agradecer à equipe do CAIS, né, que a gente tem trabalhado junto há alguns anos já. E essa instituição se mostra relevante, sempre responsável e voltada, né, para a questão da Libras. Então, eu gostaria de agradecer à instituição. Então, Letras Libras, né, se a gente for comparar, o Letras Libras é um filho, né, do CAIS. E a gente tem
tentado seguir esse rumo, né, que foi apresentado e tem conseguido trabalhar junto, tem conseguido compartilhar experiências, trocar, né, experiências. E hoje eu estou aqui, né, apresentando uma palestra para vocês, mas eu escolhi o tema de aquisição de linguagem das crianças, né, surdas, mas é um momento não de todo formal, né? Nós queremos mais dialogar, bater um papo com vocês sobre como se dá essa aquisição de linguagem da criança surda. Então, a gente sabe que a linguagem está presente na sociedade, dentro de cada relação, né? É inerente ao corpo humano, todos nós. Sempre estamos partilhando informações relativas à linguagem, seja na família, seja na escola, na rua, em todos os nossos contatos, a todo momento. Nós estamos utilizando a linguagem. E o que nós queremos tratar aqui, digamos, da aquisição da criança surda, certo? Que, digamos, dentro dessa linguagem, a gente sabe que existe a língua. Que a linguagem é composta de diversos elementos, mas hoje vamos destacar a língua, né? Vamos focar como se dá essa aquisição de língua da criança surda. Eu vou apresentar alguns slides aqui, para que a gente possa nortear esse diálogo, ok? Podem apresentar os slides. Acredito que não estamos conseguindo. Ok, sem problema, não vai atrapalhar. Então, o slide, né, os slides vão apresentar uma base, né, sobre a aquisição de linguagem. No segundo momento, o professor Marcos Moraes vai estar compartilhando com vocês a experiência dele com relação à pesquisa de mestrado que ele realizou e eu orientei essa pesquisa e ele tem alguns fatos, alguns apontamentos a fazer, né, do que ele encontrou na pesquisa dele. Que ele observou a questão do processo da aquisição de linguagem dessas crianças surdas e crianças ouvintes e trouxe um paralelo sobre a questão de aquisição de léxico, perdão. Como se deu esse processo de aquisição de léxico dessas crianças. Então, agora eu vou tratar com vocês, né, sobre essa questão do desenvolvimento da linguagem, da aquisição de linguagem. Então, primeiro, a gente sabe que tem uma relação entre a criança surda e a família, que é muito importante. Então, qual a relevância, né, desse momento, desse contato? É que é o primeiro contato, né, com linguagem, é dentro da família, do seio familiar. Isso é muito importante, porque a família, né, vai estar ali percebendo o desenvolvimento dessa criança, de forma geral, sua saúde, sua linguagem, seu comportamento cotidianamente e todo o seu desenvolvimento. E como estamos aqui discutindo linguagem, essa criança ao nascer, ela já inicia alguns contatos com pessoas diversas.
Então ela começa já a balbuciar, a chorar, e isso vai se desenvolvendo até os 6 ou 10 meses, onde ela começa a soltar algumas palavras ou quase palavras, né? Digamos que sílabas, como ba, bom, e ela começa a tentar pronunciar algumas sílabas e aí sai aquela tentativa de falar pai ou mãe. E isso ocorre porque a família passa a estimular, né? Querer ouvir essas palavras, esses sons. Não é, digamos que uma fala formal, né, que essa criança desenvolve, mas é esse input, né, diário que a criança recebe, essas informações diárias, papai, mamãe. Então, para a criança ouvinte, ela está ali recebendo input a todo momento. E a criança surda, né? Vamos pensar como se dá esse input, essa passagem de informação da família. Então, todo o ambiente ali está passando informação para ela, mas ela não tem esse input da fala, né? Digamos assim, oral. Porque a família, digamos, é a família de ouvintes. Então, esse período de aquisição já é pensado de outra forma, ela atribui outras relações de linguagem através da experiência, mas a gente não tem esse registro de língua, de fato. Então, o que podemos deduzir disso, né? Que há um impasse ali criado que a gente precisa resolver, né? Como colaborar para essa aquisição de linguagem da criança surda. Então, a maioria das famílias que tem crianças surdas são compostas por ouvintes. Então, como eles poderiam, né, auxiliar na aquisição de linguagem dessa criança surda? É um grande questionamento para essas famílias. Uma outra questão importante é a criança na escola, né, no ambiente escolar, porque a gente sabe que ele nasce já no ambiente familiar, mas há o tempo de ir à escola. E lá nessa escola, a gente sabe que a escola tem um papel importante no desenvolvimento da aquisição de linguagem da criança surda, obviamente. No entanto, não é propriamente na escola que, se essa escola não estiver preparada, perdão, né, se ela não estiver programada para atender a criança surda, para auxiliar nesse processo de aquisição de linguagem, porque lá dentro dessa escola a gente sabe que existem professores, materiais, profissionais, da Libras, da área de Libras, né, que vão tentar auxiliar essa criança na aquisição, mas ela continua sendo uma criança, né, da mesma forma que ela estava em casa. E não havia esse processo, né, porque ela volta para casa e esse processo para, ela vem para a escola. Então, o que ocorre é um processo de aquisição tardio. E isso a gente sabe que é ruim, né, para essa criança surda, que traz diversos prejuízos, né, de fato. Essa questão de aprender a escrever, a questão do pensamento, da aquisição do pensamento lógico com o passar do tempo, né, todas essas informações que chegam numa velocidade diferente do que ocorre socialmente com outras crianças. Então a gente tem que pensar e refletir sobre como modificar isso, né? Pensar em mudar. Preciso refletir
pensar e traçar estratégias, pensar politicamente, pensar no modelo, né, educacional e em diversas questões para mudar esse momento inicial, né, da aquisição de linguagem da criança surda. Porque no Brasil, como um todo, a gente sabe do cenário, né, que se apresenta para as crianças surdas. Vocês sabem, vocês que estão aqui, acredito, assistindo esse momento, sabem que tem alguns estados que têm um desenvolvimento um pouco melhor do que outros, mas de forma geral, o cenário não se apresenta favorável para a aquisição de linguagem de crianças surdas. Próximo slide. Não, o primeiro. Ok. Então, qual a relação dessas crianças surdas com a linguagem? Então, bem no início, eu falei sobre a linguagem, falei que ela é geral, que tem diversas características inerentes à linguagem, que qualquer criança, né, que esteja inserida numa sociedade, ela vai ter várias relações diferentes de linguagem decorrente da sua experiência com escrita, ou, por exemplo, uma criança que nasce, né, aqui no Brasil, principalmente em regiões metropolitanas, capitais, o que que ocorre com essa criança, né? Ela começa a ver muitas placas, né, muitas informações em ônibus, garrafas, potes, todos esses objetos e esses locais, né? Tudo isso traz informação escrita, traz linguagem escrita, né? Tem cores, as diversas formas de linguagem são expostas, né, a essa criança. E além do contato com todas essas linguagens que se apresentam, a gente sabe que também existe o contato com a língua, né, com português escrito, oral. Então, de forma geral, todas as crianças têm contato com a linguagem, e principalmente na escola, né, que a gente sabe que tem essa responsabilidade com a aquisição de linguagem com relação à escrita, que é muito importante, né, para a vida de qualquer ser, qualquer indivíduo. Então, essa aquisição de linguagem, digamos, seja do português, da Libras, do inglês ou de qualquer língua, é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Como é que está o meu tempo? Digamos que estamos apertados, certo? E a criança, né, surda, ela também pode ter a criança pode ter essa relação com outras línguas, né? Porque vocês já pensaram ou refletiram, por exemplo, que na família, né, ouvinte, como se dá, né, essa comunicação no seio familiar? São contatos orais em português, e aí a criança surda não está tendo esse input auditivo, mas ela está vendo, né, ela está observando esse contato, esse mover dos lábios. E
ela vai começar a ter alguma resposta a isso, que é tentar também movimentar os lábios, porque ela não está ouvindo, de fato, né, não está nesse input auditivo, mas ela vai começar a copiar os movimentos. Então, possivelmente num segundo momento na escola, no contato com o fono, ela vai ter uma experiência, né, já de leitura labial, digamos assim, ou de movimento labial. Então, alguns surdos, né, que são surdos profundos, mesmo assim eles conseguem oralizar, digamos, balbuciar. Então, o que acontece, né? Acontece por conta de questão de treino, de consultas com o fonoaudiólogo e toda essa experiência de contato, né, que há com a língua oral diariamente, de observar os lábios e etc. Então, a criança surda, ela precisa desse contato urgente, desde muito nova com a língua de sinais, desde que ela ainda é uma bebê, porque a aquisição de linguagem se dá de forma natural. Só que a gente precisa de alguns elementos, já que ela seja exposta de fato, né? Que ela tenha esse contato com a escola, que ela tenha contato com estratégias próprias para que se dê essa aquisição de linguagem, pensadas para crianças surdas, né, em língua de sinais, para que haja esse desenvolvimento da autonomia, né, e como pessoa humana mesmo, que ela tenha direito a esse desenvolvimento, para que a vida, né, dessas crianças seja diferente, né, do futuro, para que a gente não tenha mais essa aquisição tardia de linguagem. Travou um pouco. Volta uma frase. Então, nós sabemos que existe, né, essa aquisição tardia. A gente lida com isso, com esses prejuízos que são carregados para a vida. Então, para finalizar, né, nós temos a relação das crianças surdas com a questão da terapia, né, com profissionais, terapeutas de fonoaudiologia e outras questões para aquisição de linguagem, que também tem sua relevância, né, tem sua importância, porque todos esses profissionais vão auxiliar para a aquisição de linguagem dessa criança. Para evitar também esse isolamento da criança, o acometimento da saúde emocional dela. Então, tudo isso vai colaborar. Até estratégias para desenvolver escrita com os profissionais adequados, professores, fonoaudiólogos, e tudo isso vai colaborar para o desenvolvimento da criança surda. O meu tempo já está finalizando. Então, a gente tem as fases, né, da aquisição de linguagem. Pode pular esse slide. O Marcos vai continuar, né, fazer a palestra dele, o momento dele, e eu queria agradecer a todos. No momento final, a gente pode retomar dentro das discussões, né, que eu vinha falando, e agradeço.
Olá, prazer a todos, prazer estar com todos vocês aqui nesse evento. Agora eu vou apresentar um pouco o tema da minha pesquisa, né, sobre aquisição de linguagem, aquisição lexical por pessoas surdas. Eu quero agradecer a parceria entre o CAIS e a Universidade Federal de Alagoas, especialmente o curso de Letras Libras, que me convidaram e fizeram esse momento ser possível. Então, existe diversas áreas que a gente pode abordar aqui, mas eu vou fazer esse recorte do meu estudo, ok? Bom, vamos lá, vou apresentar os slides para vocês. Por gentileza, coloca o slide aqui na transmissão, pode ser? Não sei quem é que vai fazer essa transmissão dos slides. Bom, ok, parece que teve um problema com os slides, né? Eu queria que eles tivessem a amostra, mas não tem problema, eu vou fazer a explicação do meu trabalho. Esse trabalho, como eu disse, é resultado do meu mestrado no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas, tá? Bom, eu vou iniciar falando um pouco a contextualização desse projeto, né, e a importância desse estudo, cientificamente falando, né? A gente está falando de aquisição de léxico por pessoas surdas, em especial o léxico da língua de sinais. Existe uma questão de diferença de modalidade aí que precisa ser entendida. Por muito tempo, a surdez foi vista como uma questão patológica, né? E a perspectiva dos estudos todos iam nessa direção. Hoje a gente já tem uma outra abordagem, mais sociocultural, que percebe a importância da língua de sinais e do desenvolvimento da linguagem desse sujeito surdo. E eu sigo essa outra perspectiva. Então é importante estabelecer essa diferença de modalidade e de perspectiva que está atravessada por essas modalidades, ok? A gente sabe que são modalidades distintas, uma coisa é a estrutura das línguas orais, outra coisa das línguas de sinais. Existem diferenças importantes a serem consideradas. No caso das línguas de sinais, você tem as suas regras gramaticais, que são estabelecidas na aquisição, e a língua oral da mesma forma. A língua de sinais, a partir do seu status, né, de língua natural, estabelece um marco aí nessa relação com as demais línguas, não mais uma relação inferior às outras, mas num patamar de igualdade com qualquer outra língua. Nesse sentido, é interessante a gente pensar na necessidade de novas pesquisas sobre a aquisição de línguas, né? Porque são línguas, se é uma língua como outra qualquer, a gente percebe que tem pouco estudo voltado para essa língua, em especial sobre a aquisição lexical.
Então, esse estudo é extremamente importante e que ele seja cada vez mais aprofundado por outros pesquisadores e que haja desdobramentos desse trabalho. Bom, nesse recorte que eu quero trazer para vocês, eu vou adotar uma perspectiva mais semântica, e nisso eu vou estar focando, a partir dessa perspectiva semântica, na só um minuto que o layout aqui não está muito legal. Então, voltando para essa perspectiva semântica, a gente vai falar sobre os processos de categorização lexicais, que se divide em hipônimos e hiperônimos nesse meu recorte. Eu vou focar principalmente nessas duas categorias, voltadas para a língua brasileira de sinais. No caso dos hiperônimos, você tem um nível mais alto de categorização, por exemplo, cachorro. Dentro da categoria cachorro, você tem as especificidades dos traços de cada cachorro específico. Por exemplo, poodle, bulldog, entre outros. Cada um desses tipos de cachorros são hipônimos de uma categoria maior, que é a categoria hiperônima dessas raças específicas de cachorro, tá? Então, essa relação entre hipônimo e hiperônimo é muito importante para a aquisição da linguagem da criança surda, e eu vou explicar um pouco o porquê dessa importância, tá? A Ronice Quadros, por exemplo, que é uma das referências que eu utilizo, diz que 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes. E nessa relação de pai e filho acaba havendo muitos entraves na comunicação e, consequentemente, a aquisição lexical se vê prejudicada. Então, na relação de pai e filho, o input linguístico que deveria ser espontâneo e constante acaba não existindo, ou muito restritamente, e isso vai afetar o desempenho de linguagem daquelas crianças. Então, é importante que essa criança, né, na condição ideal, ela seja exposta à língua constantemente. Pode passar. Eu posso passar ou continuo no meu slide? Então, assim, para que haja desenvolvimento da linguagem da criança, é preciso que ela seja exposta à língua a partir da interação com outros. Opa, está cortando. E esse processo de categorização de conceitos, né, nessa perspectiva semântica, ele acaba sendo fruto dessas relações. E aqui, apresentando os objetivos desse meu estudo, né, o objetivo geral foi investigar como se estabelece essas relações hiperonímicas e hiponímicas na Libras, específicos, pesquisar a utilização dos hiperônimos e hipônimos em crianças surdas, ver as estratégias metalinguísticas que essas crianças usam para categorizar os conceitos, e também uma relação entre as produções de hiperônimos e hipônimos por crianças surdas e ouvintes. Agora eu vou apresentar a metodologia do meu trabalho. Bom, na minha metodologia, eu fiz um recorte experimental, né, a partir de uma análise quantitativa, onde os sujeitos participantes eram expostos a alguns estímulos. A gente teve um tempo curto entre as sessões,
certo? Com esses participantes, e fizemos a coleta desses dados e uma análise posterior. Tivemos critérios de inclusão e exclusão também para a seleção desses participantes. Era necessário, por exemplo, que os participantes tivessem surdez profunda bilateral e que o desenvolvimento cognitivo dessas crianças e psicomotor, né, especialmente, fosse considerado normal. Como critério de inclusão, de exclusão, nós estabelecemos que aquelas crianças que não são fluentes em língua de sinais não poderiam participar. Tivemos uma idade limite também para essa participação. Crianças com implante coclear também não foram selecionadas e aquelas que tinham dificuldade de visão também não foram selecionadas. Então, na coleta de dados, no momento da participação desses surdos, essa coleta foi feita no CAS e também numa escola municipal chamada Pompeu, e foram 2 grupos selecionados, no entanto. Portanto, e aí todos esses grupos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para poder participar desse projeto. Como material de licitação, nós apresentamos algumas imagens e os surdos participantes tinham que sinalizar aquilo que eles estavam vendo naquelas imagens, espontaneamente. Tivemos algumas perguntas que também fizeram parte desse projeto, né, um questionário inicial para saber dados etnográficos daqueles participantes e, por fim, na análise, fizemos uma apresentação estatística dos resultados. Pode passar. Pode passar, pode ir passando até o final do slide. Ok. Bom, tá aí a minha metodologia, né? Vocês estão vendo as categorias hiperonímicas e as hiponímicas. Você tem gato, pássaro, macaco e cão como categorias hiperônimas, e as categorias hipônimas são essas figuras que estão abaixo. Você vai ver também alguns distratores aparecerem entre essas imagens, que é justamente para que a criança ou o participante não perceba do que se trata a temática desse estudo, né? Então, acho que são 14 distratores que vão aparecer dentro dessas categorias, ok? Então, são muitas imagens para serem apresentadas, né, que foram apresentadas para esses participantes. O meu estudo tem como foco essas categorias hiponímicas e hiperonímicas, tá? Não, a gente não teve nenhum tipo de investigação com os distratores. Pode passar. Ok. Então, eu não vou me detalhar muito nessa parte da análise dos dados. Eu sei que o CAIS não é uma escola, por exemplo. O CAIS é um centro de atendimento especializado que tem cursos de formação diversos, de português, de Libras, enfim. São diversas formações que acontecem nesse espaço. Os professores que trabalham nessa instituição, alguns são fluentes com coordenação, alguns professores também sabem línguas de sinais, alguns ainda muito pouco, têm um conhecimento mais básico da língua. Existe esse contato e essa interação entre os professores e alunos daquela instituição, do CAIS. Travou. E nessa instituição, alguns surdos tiveram que ser excluídos da amostra, porque não atendia os critérios de inclusão. E aí, desses 10 que foram selecionados no fim das contas, 3 não puderam participar. E aí nós só acabamos considerando apenas 7 surdos para a pesquisa. Isso no CAIS, certo? Eu, enquanto pesquisador, né,
eu não poderia ser tão incisivo nesse tratamento e nessa relação com esses participantes. Não dava para ser uma troca muito fria e profissional, porque as crianças precisavam estar à vontade para poder sinalizar. Então, foram 3 meses de contato em que todo esse trabalho se desenvolveu. E aí, para minha surpresa, né, eu já sabia as questões teóricas relacionadas a essas categorias semânticas, e eu vi que aquelas pessoas que participaram do estudo, ao serem expostas aos estímulos, elas acabavam manifestando sinais completamente novos, assim, para minha surpresa, tanto das categorias hiperônimas quanto hipônimas. E aí, antes, né, eu não imaginava que aquilo fosse acontecer. A partir das minhas leituras, eu esperava um outro resultado. E os dados mostraram que a minha expectativa estava equivocada. Depois, selecionamos mais 10 crianças que também cumpriram os mesmos procedimentos técnicos, tá, de participação. Ah, e aí, essas crianças, no caso, são ouvintes dessa segunda etapa. E eu tive uma dificuldade porque eu não saberia como me comunicar com essas crianças. Mas aí o que acontece? Eu gravei as instruções no áudio e fui, né, presencialmente abordar essas crianças. Só que eu, por ser surdo, né, acabava tendo essa dificuldade. Então, eu apresentava o áudio com a instrução para essas crianças e elas respondiam. Pode pular o próximo slide. Isso, pode, isso aí. Só para mostrar para vocês como foi a organização desses dados, né? Eles foram todos sistematizados, as filmagens estabelecidas também foram organizadas dentro de uma distribuição sistemática. Pode passar. Isso. Pode passar. Volta para o slide anterior. Aí, isso aí. Essa tabela aí, por exemplo, você consegue ver os códigos em que as produções sinalizadas foram classificadas, né? Então, alguns surdos, por exemplo, sinalizaram gato, pássaro, macaco, os termos relacionados a categorias hiperônimas. E aí, como a produção era muito plural, eu me vi no trabalho de classificar essas outras produções diversas. Então, por exemplo, tivemos produções do tipo modificadora. Por exemplo, quando se acrescentava alguns adjetivos àquele nome principal, né, da categoria. Tivemos produções com sinais de representação. O que é um sinal de representação? É quando você incorpora aquele estímulo e expõe aquilo na sua produção. Tem algumas questões de ordem teórica aí que são polêmicas, mas basicamente foram essas as classificações, tá? No caso dos sinais de representação, eu não queria usar o termo classificador, e aí está a questão polêmica teórica. Eu quis obedecer mais uma outra referência australiana que usava esses termos de representação. Tem a categoria de explicação, que é quando a criança via aquela imagem e falava sobre ela, sem necessariamente dizer um termo específico para ela. A criança simplesmente produzia espontaneamente experiências que ela já teve com aquele termo, aquela imagem. Por exemplo, no caso de onça, você tem
diversas categorias dessa família de felíneo, né? E aí você percebe a relação de coepônimo também aparecer aí nessas produções. Tivemos o item lexical padrão e tivemos casos em que a pessoa simplesmente dizia não saber. E a categoria mínima, você tem a hipônima, né, como já dito, e as demais. Pode passar, para adiantar. Pode passar. Aí é só para vocês verem um quadro geral da participação dos... Pode passar, da amostra. Bom, esses gráficos aí fazem parte da análise estatística dos dados. Desculpa, na relação com as crianças surdas, a gente percebe um desempenho um pouco menor, um pouco pior que o das crianças surdas no estabelecimento dessas categorias. Lembrando que o meu foco são as crianças surdas, tá? Mas a gente fez essa comparação aí na análise. Então, os ouvintes acabaram tendo um melhor desempenho, tá? Os dados comprovam isso. E aí, eu tive que... acabou que eu tive que pesquisar um pouco mais os resultados dessas crianças ouvintes, né? Entender como que isso funcionava. Bom, no caso dos hiperônimos e hipônimos, você vê uma diferença, mas em outros casos o resultado é bem semelhante. Pode passar. Pode passar para a prosa. Não, isso aí, deixa aí. Então, os casos classificados como ILP, por exemplo, item lexical padrão, você vê um desempenho melhor de surdos do que ouvintes, né? E por que isso, né? Eu vou explicar sobre esse resultado, e foi o que me chamou bastante atenção, tá? Pode passar. Isso, até o fim, volta. Na produção das crianças, os hiperônimos tiveram mais resultados, né? Elas produzem mais hiperônimos que hipônimos. Além disso, tanto as crianças surdas quanto ouvintes Pode passar esse trecho, por favor. Deixa aí. Então, no caso dos hiperônimos, né, de acordo com Chomsky, é mais natural que a língua que é um conceito de Chomsky, que é a língua externa, digamos assim, ao ser exposto a essa língua e você ter acesso, né, àquela exposição, àquele input, você tem condições de fazer uso de categorias hiperônimas, certo? Graças a essa exposição. Então, por exemplo, o hiperônimo gato, você tem tipos de gato, né, que eles não aparecem na produção linguística, como esse azul russo, o abissínio, são hipônimos que não aparecem na produção linguística. Eles não são muito comuns de aparecerem no input. Então, por isso, não há acesso a eles, nesses termos tão específicos. Pode passar. Daí o uso dos hiperônimos. E aí, no caso dos hipônimos, alguns surdos chegaram a produzir um item lexical padrão para cada um desses hipônimos, por exemplo, o gorila. A maioria dos surdos fez uso desse sinal, ele já é até dicionarizado, né, em Capovilla. Pode passar. Outro hipônimo também padrão, como beija-flor, apareceu na sinalização dessas crianças.
Pode passar. Esse pônimo aí, por exemplo, eu só vi uma produção de uma criança mais específica dentro que se aplica a essa categoria hipônimo. Então, a referência desse animal era muito portuguesada, né? Então, por isso ela não apareceu tanto assim em língua de sinais. Acho que em português a referência é maior. Pode passar. Então, antes desse. Então, os SUS, no momento de produzirem esses sinais, eles faziam muitas estratégias morfológicas, sabe? Espontaneamente isso acontecia. Por exemplo, o uso de composição. No caso dos hiperônimos, né, você via aí a força do aspecto visual da imagem participando aí dessa produção. Pode passar. Você tem aí um hipônimo que foi produzido a partir de uma composição de termos, né? E simplesmente pela exposição do estímulo. O que a pessoa fez foi gato, gordo, dois sinais, dois sinais sendo produzidos em composição. Isso com o acréscimo desse modificador aí para o nome gato, certo? Pode passar. Desculpa, cortou. Mas, então, nesse caso aí você tem um pitbull, certo? As crianças fizeram uma produção com composição. E aí, se a gente for pensar nas glosas, né, você tem um hiperônimo aí sendo produzido e uma incorporação de sinais de representação, né, sendo afixada ao termo principal. Pode passar. Pensando na organização desse léxico, né, você tem sinais ali sendo produzidos por falantes nativos da Libras, que faziam uso de combinações. Você tem um gato como esse aí, que tem um nome bem específico, pouco produtivo em português, mas que em Libras foi produzido a partir da combinação de hiperônimos e um modificador. Há também a combinação de sinais nativos com não nativos, como é o caso abaixo, dessa figura abaixo. É um sinal que não faz parte do sistema lexical, que não obedece aos articuladores padrões da língua de sinais. Por exemplo, essa expressão aqui de incorporação do movimento daquele animal. Então, o que a pessoa fez, basicamente, foi criar uma forma de representação não nativa. Pode passar. Bom, então, nessa produção dessas crianças, a gente percebe que pela riqueza visual das imagens, a junção de termos, né, a partir da composição foi muito comum. Lyons, por exemplo, vai falar que essa produção espontânea, a partir de estratégias presentes no léxico, no repertório lexical, com itens até mesmo ausentes, elas são possíveis de serem estabelecidas, né? Então, a produção simplesmente reafirmou essa possibilidade. Pode passar. Então, só para finalizar, tá? Já estou acabando. No caso das crianças ouvintes, a gente tem mais produções hiperônimas, né? Acho que crianças ouvintes e surdas tiveram o mesmo resultado nesse sentido, justamente por causa da exposição que não é muito comum de hipônimos na língua E.
No caso de crianças que não souberam identificar o sinal, por exemplo, elas não sabiam o nome daquele sinal e aí fizeram outros tipos de produção. Você tem os hipônimos também, alguns que são bem conhecidos, eles foram produzidos, mas quando não, partia para a estratégia de usar os hipônimos, os hiperônimos, desculpa. Você tem também casos em que as crianças faziam uso de outras estratégias de nomenclatura, né, para poder dar conta daquele estímulo que estava sendo exposto ali. Isso aconteceu com diversos exemplos, diversas ilustrações. Então, quando o hipônimo ele é frequente, ele é reproduzido, tanto em línguas de sinais quanto em português. Quando não, outras estratégias aparecem. Pode passar. Bom, eu lembro que lembram da diferença, né, estatística dos resultados de ILP e composto? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. As crianças surdas e ouvintes tinham praticamente a mesma idade, as imagens eram as mesmas, e os hiperônimos tiveram o mesmo tipo de produtividade, né? Mas no caso dos ILPs, o que se observa é que o acesso à língua externa, né, por pessoas ouvintes, é mais frequente do que por pessoas surdas, isso devido à quantidade de informação, que é muito maior. Então, você tem muitos ambientes de troca em que as crianças ouvintes têm acesso a muita informação. No caso das crianças surdas, não. Porque nem todos os canais de TV, por exemplo, têm intérprete, nem tudo é traduzido para a língua de sinais. Então, durante o tempo desse estudo, eu observei que esse tipo de acesso limitado produzia esse resultado. Não sei após esse tempo, tá? Então, desculpa, cortou. Então, quando não há muita troca, né, e isso acontece muito com pessoas surdas, a exposição a esses termos não é comum. Já com os ouvintes, isso acaba se tornando mais frequente, por isso que o resultado acaba sendo melhor. Não significa dizer que a língua de sinais é mais pobre que a língua oral. Isso é simplesmente uma questão de política linguística, né, e que precisa ser desenvolvida e fomentada para que o acesso a essas diversas categorias se efetive. Então, o que a gente observa na aquisição de linguagem é que o contato acaba sendo o fator mais crítico de todo esse processo. Porque se você tem esse contato e essa troca, naturalmente esses termos, esse vocabulário acaba por emergir. Pode passar. Já ao final, tá bom? Tem mais um? Não? Bom, então, como consideração final, acho que a gente precisa pensar que a língua de sinais não é inferior ao português, por conta dos resultados aqui apresentados. Você vê casos de hiperônimos que têm o mesmo tipo de desempenho, certo? Na comparação entre os dois grupos. No meu estudo, eu comprovo que essa aquisição lexical ela é extremamente importante para que a produção da criança se torne mais rica, e esse acesso à informação ele implica diretamente nesse desempenho de produção. Então, a construção da linguagem dessa criança, até mesmo gramatical, e o acesso que ela tem a esse input linguístico, é que vai incidir sobre a produção natural dela mesma. Então, a gente precisa pensar que as crianças surdas precisam realmente acessar esse conhecimento mais amplo em sua primeira língua, seja em eventos, desde que sinalizados, seja em qualquer outro ambiente, em que haja realmente uma exposição linguística para que
repertório lexical possa se tornar mais amplo. Isso é de extrema importância. Então, o conhecimento precisa, de fato, ser traduzido e acessível para essas pessoas. E aí, como sugestão, eu acho que a comparação entre crianças de escolas privadas precisa ser realizada, né? Porque no meu trabalho eu fiz um estudo com crianças de escola pública, uma escola municipal pública, e acho que é importante fazer essa comparação também. Pensando em hiperônimos, eu acho que há outros tipos de experimentos que podem também ser desenvolvidos, e, além disso, a gente vê uma lacuna de estudos semânticos e sobre léxico em geral. Acho que é importante pensar mais nesse tipo de direcionamento nas pesquisas sobre línguas sinais. E isso certamente vai auxiliar, né, a gente vai ter dados para respaldar questões importantes para o desempenho da criança surda. Então, tanto os professores quanto os familiares e outros participantes dessas trocas acabam sendo beneficiados com pesquisas desse tipo, tá? Então, agradeço minha participação, é isso.
Bom, as famílias, elas podem sim ajudar no desenvolvimento dessas crianças, né? Infelizmente, por serem ouvintes, elas não sabem os sinais, então elas precisam aprender a língua para poder se comunicar com essas crianças. Se a criança, por exemplo, nasce surda e ela não tem acesso a nenhuma comunicação visual, como é que ela vai ter esse, esse desempenho garantido, né? Então, você tem instituições como o CAIS, que oferece cursos voltados para familiares, cursos de línguas de sinais, e tudo isso pode, sim, auxiliar nesse desenvolvimento. Há, há algumas famílias que não querem aprender língua de sinais, preferem implantar a criança, né, por uma questão particular, isso vai realmente da escolha de cada família. Mas o CAIS, como centro de referência, por exemplo, ele orienta que as famílias e professores também aprendam língua de sinais, e em outros casos tem outros tipos de direcionamento, né, para essas famílias que escolhem o implante. Mas é importante destacar que a língua de sinais é a primeira língua daquela criança. E ela vai poder conversar espontaneamente naquela língua, mas para isso é importante que haja uma troca. Você tem, por exemplo, diversos materiais disponíveis que podem ser úteis nesse processo comunicacional, né? E tudo isso vai ajudar essa criança a se desenvolver naturalmente. Bom, na minha dissertação, né, eu vi uma relação de compostos bastante interessante que precisa ser considerada, né? No cais de Salvador, por exemplo, porque eu sou de lá, né? Eu pedi para que alguns cursos pudessem fornecer esse conteúdo de hiperonímia e hiponímia. E, sobretudo, voltado para intérpretes. E como que a gente poderia pensar nisso? Né? A partir das diversas estratégias de composição desses termos, como as crianças apresentaram, por exemplo. Então, o composto, ele aparece muito frequentemente, e ele está aí nessa relação de categorização, e aí eu pedi para que o CAS fizesse uma formação nesse sentido. No caso de Maceió, eu vou entrar em contato mais uma vez com vocês para que realmente essa formação faça parte desse processo de tradução, de pessoas que estão na área. Porque eu posso, inclusive, auxiliar nessa organização, nessa formatação desse curso, e eu acho que isso será de bom tom para as pessoas que estão nessa formação, nesse processo formativo.
Boa pergunta. Então, eu fiz esse recorte, né, no meu estudo e fiz essa comparação, obtive esses resultados e vi realmente dados equivalentes. E aí, só assim, pensando nessa relação, né, de escola pública e privada, o que eu observei é que parecia haver uma carência maior dos hipônimos, né, na apresentação para as crianças surdas, por exemplo. Eles não sabiam muito bem que termo utilizar nos casos hipônimos. Eu acho que na escola privada, ainda não fiz esse estudo, tá certo? Então não posso dizer com convicção, mas na verdade não tenho como adiantar uma resposta, porque a gente precisa de fato ir a campo, né, e ver se esses resultados vão dizer algo. Ah, não sei se essa mesma metodologia poderia se aplicar. Eu acho que são inúmeras variáveis que precisam ser consideradas, né, nessa relação aí. E eu, infelizmente, não tenho como dizer, adiantar muita coisa. Acho que a gente realmente tem que ir a campo. O professor, ele participa desse processo de escolarização e ele lida diretamente com essa questão da aquisição, certo? Então, é importante conhecer um pouco mais a fundo desse processo de aquisição, porque ele vai atuar ali, sobretudo com língua de sinais. Como que se dá? Quais são as etapas que fazem parte desse processo de aquisição? Quais as variáveis que precisam ser consideradas? Então, o professor, de fato, tem que ter uma noção disso, para que ele tenha uma melhor atuação. Eu, enquanto fazia mestrado, né, na UFAL, eu tive uma professora chamada Thelma, que faz parte do programa de pós-graduação em literatura e linguística da UFAL. Ela tem uma filha, ah, desculpa. Então, assim, se o professor ele tem esse conhecimento a respeito da linguagem, ele consegue ter mais informações, né, e usar isso na sua atividade. O que aconteceu nesse caso dessa professora, né? Ela viu que uma das professoras da filha dela não tinha muito conhecimento sobre as etapas, os estágios da aquisição. E ela não quis colocar a filha nessa escola porque ela sabia que a filha dela ia ser prejudicada. Então, ela sondou os profissionais que estavam ali envolvidos na educação da filha para que, se eles soubessem, tivessem noção dos estágios da aquisição da linguagem, a criança dela, a filha dela, teria um desempenho melhor. Então, é uma prova de que essa noção é importante no processo.
Bom, eu só quero dizer que para mim é um prazer falar sobre aquisição de linguagem. Esse trabalho, no caso, realmente me deu uma satisfação enorme, né, de ampliar meu conhecimento no assunto. Agradecer ao CAGE de Alagoas por esse trabalho que ele desenvolve. Também as escolas, né, públicas que desenvolvem esse trabalho. Então, é importante essa parceria com os intérpretes para que todo esse sistema possa avançar. Então, agradeço a todos que acompanharam essa live. E se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, vocês podem mandar um e-mail para mim, ou ler a minha dissertação também, que de repente sua questão pode ser sanada, tá bom? Eu vou colocar o meu e-mail para que vocês possam me procurar. Obrigado. Queria dar um aviso para vocês, ouvintes, antes de me despedir. A respeito do meu e-mail, tá? Meu e-mail é marcos.moraes@univasf.edu.br. Um abraço, tchau.